Amém. Chegou o momento da nossa reflexão e desde sexta-feira estou com um grande amigo, pastor Matheus Guerra, pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga, está conosco. Eu dizia na sexta-feira que a primeira pessoa que eu encontrei ali em Recife, quando cheguei no seminário, foi o pastor Matheus, né? Tá vendo? Por isso que eu tive uma imagem maravilhosa do Recife. Não é? Mas tem sido bênção, temos sido edificados e desafiados. E eu quero pedir a Amanda nesse momento que ore, coloque a vida do pastor Matheus diante de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós somos muito, muito gratos pela vida do pastor Matheus. Ó Deus, ele tem abençoado nossas vidas, ó Deus, Tu tens abençoado nossas vidas através da vida dele, ó Deus, nós realmente te agradecemos, ó Pai, que o Senhor ajude a que nós abramos nossos corações, ó Deus, para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quebranta nossos corações, ó Deus, transforma-nos, ó Deus, e que a Tua palavra alcance o mais íntimo do nosso ser, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós te agradecemos e suplicamos, ó Pai. Amém. Coisa boa nós estarmos na presença de Deus, coisa boa podermos experimentar da graça de Deus derramada nos nossos corações. Coisa boa é poder saber que Deus, o nosso Senhor, está presente. De fato, é Deus conosco, Deus Emanuel. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder estar com vocês. Como é bom podermos, num tempo gracioso, experimentarmos do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, na medida em que meditamos, refletimos na Sua palavra. E é exatamente assim que nós temos nos sentido nesses dias, sendo literalmente carregados pelo Senhor, carregados no colo pelo nosso Deus, o nosso Pai querido. Digo nós porque nos foi possível dessa vez, vindo aqui, estar com os irmãos, estar junto com minha esposa, pedir que ela fique de pé, para quem ainda não a conhece, a Glaucilene. Olha que mulher linda, né? Que Deus me deu. Está vendo como Deus é bom, meus irmãos? Deus é bom demais, né? O pastor Antenor disse que a primeira imagem que ele viu no Recife foi a minha quando chegou, né? Eu não sei como é que ele não voltou correndo lá para o Espírito Santo, né? Isso é bondade de Deus, graça de Deus. Assim como é a bondade de Deus, né? Olha a beleza da minha esposa, né? Não sei o que ela viu, mas Deus é tão bom que pôs graça nos olhos dela. E aí nós estamos há 20 anos casados, completamos esse ano 20 anos de vida conjugal, e eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida dos nossos filhos. Disforme ou deforme? O que é que nós escolhemos? Que caminho nós escolhemos? O caminho da deformação que o mundo nos oferece, que a cultura nos oferece, a cultura onde estamos ensejados nos oferece, uma cultura nociva, uma cultura perversa, uma cultura cuja marca é a marca da deformação do pecado. Porque, como nós bem sabemos pela palavra de Deus, o pecado imputou sobre nós esta marca, a marca da finitude, a marca da limitação, a marca da condição aquém daquilo que nós poderíamos ser em Deus, porque fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para experimentar a eternidade na presença de Deus, mas o pecado tirou tudo isso de nós, porque o pecado trouxe deformação, o pecado trouxe perversão, o pecado trouxe corrupção, o pecado trouxe a separação de Deus. Como diz o profeta Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos afastados da glória de Deus, porque pecamos. E porque pecamos, estamos afastados da glória de Deus. Então, nós podemos viver, e de fato vivemos, desde que nascemos, a cultura, a marca,
a experiência da deformação. O mundo é decaído, e nós, por conseguinte, somos também, e nós vivemos assim, deformados, do ponto de vista da nossa existência, do ponto de vista da nossa espiritualidade. A experiência do homem no que tange a sua espiritualidade, desde que nasce, é a experiência da deformação. Por isso nós somos deformes. Mas, em Cristo Jesus, como a divisa do nosso congresso aponta, nós podemos ser, pela graça de Deus, transformados de glória em glória e passar da experiência deforme para a experiência disforme. Nós podemos, vencendo a cultura nociva, perversa deste mundo, passar da realidade do domínio do pecado para a realidade da graça de Deus que impera em nossos corações. Onde a cultura do pecado, da deformação, apontou, abundou, a cultura da disformidade, pela graça de Deus, superabundou através da sua graça. Por isso eu pergunto a você hoje, você é disforme ou deforme? Você vive dominado pelo pecado? Ou você vive sob o poder de Deus e da graça de Deus, transformado por Ele? Gostaria de ler o texto bíblico do Gênesis, capítulo 12. Vamos ler alguns versos que estão neste capítulo, que falam de uma história que nos ajuda a pensar um pouco sobre a cultura da deformação humana, a realidade da deformação humana e a imposição do padrão diferente que a cultura nos traz, que a graça nos traz na pessoa de Cristo Jesus. Capítulo 12, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Nós lemos assim: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficar com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, versículo 16, por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Versículo 17, no entanto: mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. Que Deus nos dê discernimento, entendimento, para que a compreensão da sua palavra nos leve a viver uma vida disforme na presença de Jesus. Amém. Você está familiarizado com uma das fábulas de Esopo? Uma das mais famosas diz o seguinte: era uma vez um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho de ovelhas para a serra a pastar. Como estava sozinho durante todo o dia, se aborrecia muito. Não tinha nada para fazer, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não dava para alimentar as redes sociais, não dava para fazer publicação no TikTok. Era sem graça.
Como estava sozinho, ele então pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou: lobo, lobo! Os camponeses correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, coisa sem graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha: lobo, lobo. Os camponeses corriam e não tinha nada. Acontece que, alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O pastorzinho então pediu ajuda, gritando mais alto do que costumava fazer: lobo, lobo! Como os camponeses já tinham sido enganados várias e várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não o foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se com amargura: ninguém foi me ajudar, ninguém foi salvar o meu rebanho. Eis que o homem mais velho e sábio da aldeia respondeu a ele: na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Tantas vezes pedindo ajuda, quando ajuda não era necessário, que quando ele disse a verdade, ninguém acreditou. O que acontece quando nós mentimos? Quando eu falei sexta-feira a respeito da necessidade de nós fugirmos ao padrão do mundo, assumindo um padrão diferente daquilo que nos é apresentado pela perversidade, pela pecaminosidade presente no mundo, e nós, para assumirmos uma cultura disforme, precisamos lutar contra esse padrão. Uma das coisas que ressaltei foi exatamente a necessidade de falarmos a verdade. Primeiro, de sabermos que a verdade está na palavra de Deus, sabermos que a verdade é a palavra de Deus, saber que a verdade está na pessoa de Jesus e saber que a verdade é a pessoa de Jesus. Num tempo de tanto pluralismo, relativismo, onde nós podemos ouvir várias vozes e muitas vezes, como cristãos, somos inclusive assediados para que ouçamos diversas e difusas vozes acerca do que é a verdade. E como nós vimos retratado na peça de ontem, pela jovem Alícia, muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas estamos também lendo outras matizes, outras fontes, estamos bebendo em outros lugares e acabamos por misturar as informações que nós recebemos acerca do que é a verdade. Não raras vezes, a gente viu retratado aqui ontem, a gente até acha que isso não é verdade, mas é. Não raras vezes, nós vemos pessoas que se dizem cristãs hoje, mas que creem piamente na leitura do dia do seu horóscopo. De verdade. Que misturam a experiência espiritual pautada na palavra com questões de esoterismo, de sensações, que vão tornando a experiência cristã absolutamente sincrética. Leem aqui, leem acolá, assistem um vídeo aqui, uma publicação ali, selecionam o que mais apraz, o que mais aquece ao coração, geralmente as palavras de triunfo, as palavras de vitória, as palavras de conquista, e aquilo que não massageia o meu ego, aquilo que não alimenta a minha vaidade, eu rejeito. Urge que nós pensemos se de fato a nossa vida é ou não é pautada
pela verdade. Por isso esse tema escolhido, ele é fundamental para adolescentes, para jovens e para todos nós, jovens de qualquer idade. Nossa vida é pautada, de fato, na verdade, ou nós, talvez, até sem notar, sem perceber, somos por vezes tomados, embevecidos pelas pequenas mentirinhas que não fazem mal a ninguém e que são contadas, reportadas, compartilhadas com as pessoas que nos cercam. Porque se nós pararmos para pensar, alguém poderia dizer assim: o que acontece quando nós mentimos? Nada. Não acontece nada. Se ninguém descobrir, se ninguém souber, continua tudo igual. Será? Quando você pensa a respeito disto, quando você pensa a respeito do porquê alguém mente, você já parou para pensar por que isso acontece? Por que alguém mente? Por que nós mentimos? Quais as razões que nos levam a construir na nossa mente ou a tomar em nossa mente algo que não corresponde à verdade como se a verdade fosse? Na experiência do pastorzinho de Esopo, era o desejo de ser notado e a vontade de estar com outras pessoas e de encontrar uma coisa para fazer, porque o tempo custava passar. E eu, pensando a esse respeito, fiquei conjecturando e fiquei refletindo: por que será que alguém mente? Por que será que as pessoas mentem? Por que será que nós às vezes sem notar, mentimos? Será que o fazemos pelo receio de sermos descobertos em falta? Então nós mentimos para que ninguém se decepcione ao descobrir que nós fizemos o que não deveríamos. Será que mentimos pelo medo de ser condenado ou execrado pela opinião de terceiros? O que vão pensar de mim se descobrirem que eu fiz aquilo? O que vão pensar de mim se descobrirem que eu falei aquilo? Será que é o medo de ser condenado pela opinião pública ou pela opinião de terceiros que nos faz mentir? Será que é o desejo de evitar algum tipo de constrangimento? Será que é a vontade de parecer mais interessante para as pessoas? Ou a vontade de agradar alguém? A minha história é tão simples, é tão irrisória, é tão chata. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha imagem, deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha história. Então, eu coloco um elemento aqui, eu valorizo um pouquinho aqui, eu aumento um pouquinho acolá, e aí eu serei um pouco mais interessante para aqueles que estão me ouvindo, para aqueles que estão comigo. Ou será que talvez, creio, um dos aspectos mais preocupantes que a mentira pode significar nas nossas vidas, será que é algum tipo de anseio, de desejo de fugir da realidade? Ou mesmo de negar a realidade que nós vivemos? Parece estranho, né? Falar a respeito disso. Mas sexta-feira eu compartilhei como esse tema tem incomodado o meu coração diante da cultura das fake news que nós temos vivido nesse tempo. E fake news, meus queridos irmãos, é mentira. Notícia falsa é mentira. E nós vivemos um tempo em que as notícias falsas ganham destaque. Ou seja, nós vivemos um tempo onde a mentira está colocada muitas vezes em um pedestal. Não tem como, anote isso, não tem como ser disformes à luz da palavra, se nós optamos pela mentira e abandonamos a verdade. Deixe-me fazer uma ressalva
Eu não estou querendo aqui entrar no mérito do que nós podemos classificar como mitomania. Sabe que existe mitomania? Fui pesquisar a esse respeito. E existe uma classificação no mundo da medicina e da psicologia que aponta a compulsão pela mentira como enfermidade. Existe uma classificação médica e psicológica para isto. Mitomania é, nas palavras do Dr. Davis Rocha, a tendência duradoura e incontrolável para a mentira. É também conhecida como mentira patológica e pseudologia fantástica. É alguém que se acostuma tanto a mentir, aquilo afeta tanto a sua mente, afeta tanto a sua existência, que ele sai da realidade, entra numa realidade própria, que ele fantasia, que ele cria, e que se torna uma enfermidade da sua mente, da sua alma, e que precisa ser tratada. Mitomania é doença. Mas, obviamente, eu não vou entrar aqui nessa seara, porque eu não sou da área da medicina, da psicologia, não posso falar a esse respeito. Então, não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu quero falar nesta manhã, meus queridos, é acerca do que nós podemos chamar de mentiras ocasionais. Eu vou repetir, sabe aquela mentirinha que você acha que não vai fazer mal a ninguém? Aquela mentirinha só para você não precisar dar explicação, sabe? Aquela mentirinha que você conta e nem sente. Sobre isso que eu quero falar. Talvez você possa dizer, mas isso não acontece comigo. Graças a Deus, glória a Deus. Não deve acontecer mesmo, não. Mas às vezes acontece. Toca o celular. O celular, meus irmãos, é um mestre para nos ajudar a mentir hoje. Você quer ajuda, você quer um cúmplice para a mentira? O celular é uma maravilha. Toca o celular, você olha lá. Ah, não, fulano, não quero atender fulano agora. Deixa lá. Até aí você não mentiu. Você pode atender ou pode não atender. Mas quando a pessoa consegue falar com você, oi, eu te liguei mais cedo, você não viu? Meninas, eu não vi que você me ligou. Sabe que eu não vi? Você acha que não? Mas é mentira. Se você diz algo que não corresponde à verdade, em qualquer medida, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é mentira. Ou então, quer ver como o celular é um bom cúmplice para a mentira? Toca o telefone. Alô, você está chegando? Estou chegando, daqui a pouquinho estou chegando. Você ainda nem saiu de casa. Você pode falar uma verdade. Menino, me atrasei, estou atrasado, ainda estou em casa, vou demorar, vou me atrasar, me perdoe. Ou você pode simplesmente dizer, estou chegando, quando ainda nem saiu de casa. Parece tão pequeno, tão bobo. Parece que a gente não deveria nem gastar tempo nesta manhã, uma manhã bonita como essa, um congresso maravilhoso como esse, para falar de algo tão trivial. Ah não, pastor, você me fez acordar cedo, vir para a igreja para ouvir isso. Me perdoe. Mas eu considero importante, porque as pequenas mentiras podem criar pequenas fissuras e se transformar em grandes aberturas no nosso caráter, nos quais ou nas quais a nossa pecaminosidade pode florescer. Quando nós não cuidamos das pequenas fissuras do nosso caráter, elas podem se tornar grandes buracos em nossa existência. O texto diz que por causa de Sarai, Abrão, homem de Deus, conhecido como pai da fé, recebeu muitos presentes.
Nós vimos o relato, a narrativa. Abrão, que já estava estabelecido em Canaã, sai daquela terra por causa de uma grande fome e precisa, por essa condição, descer ao Egito. Só que ele pensou, gente, puxa, casar com uma mulher bonita às vezes traz os seus problemas. Você casar com uma mulher bonita, cuidado. Eu falei, minha esposa é linda, não sei o que ela viu em mim. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Ele olhou assim, rapaz, casei com uma mulher bonita demais, agora estou encrencado. Agora eu vou chegar lá no Egito com essa mulher bonita, e aí o faraó vai me matar para ficar com ela, que era muito comum naquela época. O faraó era lei no Egito, poderia fazer o que bem entendesse. As irmãs, naquela época, eram consideradas propriedades dos seus irmãos. Aliás, há um comentarista bíblico, Derek Kidner, ele diz que em Harã, onde Abraão morava, antes de partir para Canaã, era comum que as mulheres, as esposas, fossem adotadas legalmente pelos seus maridos, porque isso aumentava a autoridade do esposo sobre a esposa, porque a fazia literalmente ser da família. Mas além desse aspecto legal, de fato, quando Abrão mente pela segunda vez, esclarece que Sarai, naquela altura já Abraão e Sara, era sua irmã. Quando ele mente para Abimeleque, no capítulo 20, o texto diz que Abraão pediu para que Sara dissesse que era sua irmã. Por quê? Porque ficou com medo, como aconteceu aqui no capítulo 12, de ser morto, de ser assassinado por causa dessa condição. E quando, lá no capítulo 20, Abimeleque confronta Abraão, questiona Abraão, como o faraó faz aqui no texto que nós lemos, Abraão diz para Abimeleque, de fato, ela é minha irmã. Ela é minha irmã por parte de pai. Não somos filhos da mesma mãe, mas somos irmãos por parte de pai, e eu me casei com ela. Então, de fato, Sarai, ou Sara, era irmã de Abraão, mas era uma meia-irmã. Então, a gente pode pensar assim, não, Abraão ele não contou uma mentira, ele apenas disse uma meia-verdade. O problema, meus queridos, é que uma meia-verdade é uma mentira completa. A verdade pelo meio, a verdade pela metade, é uma mentira inteira. Esse foi o problema de Abraão. Tanto aqui com o faraó, quanto com Abimeleque no capítulo 20. Bom, acontece que antes de ser surpreendido, de ser descoberto, pego na mentira, Abraão recebeu muitos presentes. E pode acontecer com quem mente. Abraão, ele recebeu ovelhas, recebeu bois, jumentos, jumentas, servos, servas, camelos, por causa de Sarai. Lembra o que o texto diz? Então, por causa da mentira que contou, por causa da mentira que disse a Faraó, Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, tudo que ele queria. Como eu disse ontem à noite, está do jeito que o diabo gosta. Que maravilha. Olha, contei uma mentira, ninguém me pegou e ainda fui presenteado por isso. Na cultura deforme que vivemos, a cultura ensejada pelo pecado, dominada pelo pecado, a mentira é premiada. A mentira é valorizada. A mentira é até presenteada. Se nós vivemos sob o domínio do pecado,
se a nossa mente é dominada pelo pecado, se a cultura que vivemos é uma cultura dominada pelo pecado, se as nossas relações são construídas a partir de uma vida, de uma cultura de pecado, a mentira será valorizada. E talvez você pense assim: ninguém nunca vai descobrir. Não tem como as pessoas descobrirem. Porque quando nós mentimos, tendemos a achar que estaremos livres dos julgamentos das pessoas, dos julgamentos alheios. Quando nós mentimos, nós tendemos a acreditar que nós iremos ganhar elogios que nós não merecemos, e de fato acontece muitas vezes. Ganhamos elogios indevidos, reconhecimentos que não merecemos. Por vezes, quando nós mentimos, nós tendemos até a receber gratidão desonesta. O que é gratidão desonesta? As pessoas agradecem porque acham que nós tratamos com a verdade, falamos a verdade, sustentamos a verdade, mas sabemos, no íntimo do nosso coração, lá no fundo da nossa alma, sabemos que nós não somos dignos daquela gratidão, porque sabemos que não é verdade o que aconteceu, ou o que foi feito, ou o que foi dito. Ou no caso próprio de Abraão, tendemos a obter ganhos ilícitos. Ele recebeu os presentes porque o faraó de fato ficou interessado em Sarai, na beleza da sua esposa, quis desposá-la e disse: eu vou comprar essa mulher, dando ao seu irmão presentes. Mas Abraão não merecia aqueles presentes, porque além de irmã, Sarai era sua esposa, e diante de Deus ele não poderia ter feito o que ele fez, mas auferiu ganhos ilícitos, por causa da mentira que contou acerca de Sarai. É bem verdade, meus queridos, que Abraão, ele temia pela sua segurança, como eu disse, temia pela sua vida. Ele poderia ser morto, simplesmente ser morto, para que Sarai pudesse desposar Faraó. Se Faraó descobrisse que ele não era apenas irmão, mas era marido dela. Com ele fora da jogada, carta fora do baralho, Faraó poderia desposar a sua esposa. A grande questão, e nossa irmã Luciana falou a respeito disso nessa manhã, é se nós de fato confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus de verdade? Entre a decisão de ser disforme ou deforme, nós precisamos colocar em xeque esta realidade. Nós confiamos a nossa vida em Deus? Diante das vicissitudes que nós enfrentamos, dos problemas com os quais lidamos, das dificuldades que experimentamos, nós podemos de fato dizer que a nossa vida vive sob a dependência de Deus? Porque uma coisa é nós falarmos e fazermos desta expressão a nossa declaração de fé, ou a nossa confissão de fé. Outra coisa muito diferente é nós avaliarmos se de fato isso está presente na nossa vida cotidiana. Tenho certeza que os irmãos sabem e concordam comigo que é muito mais fácil dizer que confiamos em Deus do que viver a confiança em Deus em momentos específicos, difíceis, desafiadores da nossa vida. Abraão estava num momento difícil, desafiador. Ele não queria ter ido para o Egito. Ele foi impelido ao Egito por conta da sua necessidade, da sua condição, da sua realidade. E muitas vezes nós somos lançados a realidades, a situações que nós não escolhemos. Nós somos levados a situações, a lugares que nós não optamos estar. Nós não escolhemos o lugar do sofrimento, por exemplo. Muitas vezes não escolhemos. Não escolhemos o lugar da dor, do sacrifício, da perda. Não escolhemos muitas vezes o lugar do confronto. Como é difícil ser confrontados. Enquanto a gente pode passar despercebido por uma situação, enquanto a gente não precisa se expor diante de alguma situação, como é mais confortável. Mas por vezes nós somos lançados a uma situação, a uma posição que precisamos ser confrontados na nossa fé, confrontados na nossa escolha, confrontados na nossa vida cotidiana, confrontados na maneira como temos vivido.
Isso nos incomoda, isso mexe conosco, isso mexe com a nossa alma. Tinha uma amiga que dizia, a respeito de mudança, ela tinha mudado várias vezes, né? Assim, mudança de domicílio mesmo, e até de cidade, de estado. E ela dizia assim, olha, pastor, mudança mexe com a nossa alma. A gente precisa mudar alguma coisa, isso mexe com a nossa alma. Aliás, Percy Johnson escreveu aquele clássico da literatura da psicologia, já disse sobre isso, né? Quem mexeu no meu queijo? Como as pessoas têm dificuldade, às vezes, com mudança. E Abraão precisou mudar, momentaneamente, saindo de Canaã para o Egito. E aquilo mexeu com ele. E mexe com a gente. E, às vezes, pelas mudanças com as quais temos dificuldade de lidar, a gente conta uma coisinha aqui, altera um ponto aqui, modifica uma informação acolá, para se proteger, para tentar aliviar, para tentar melhorar a situação, e isto coloca em xeque a nossa confiança em Deus. Olha como é sério. É como se nós estivéssemos tentando dar uma forcinha, dar uma ajudinha, dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, para que a coisa fique melhor. Mas quando nós fazemos isso, quando nós tentamos dar uma ajudinha, dar uma mãozinha a Deus, nós estamos provando a dificuldade que temos de confiar na mão de Deus, agindo por nós. Dar uma mãozinha a Deus significa atestar que não temos confiado totalmente na mão de Deus por nós. Abraão temia pela sua vida. Por isso, ele preferiu confiar na mentira que contou, a descansar na perfeita verdade, que é a pessoa de Deus. Me perdoem o pleonasmo, mas a verdadeira verdade é o nosso Deus. Por causa da mentira, Abraão recebeu presentes, posses, mas no verso seguinte nós lemos, por causa da mentira, houve pragas sobre Faraó e sobre os da sua casa. Aí não tem jeito, meus irmãos. A mentira tem perna curta. E ela vai nos pegar. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar uma década ou mais. A mentira, ela se mostrará mentira e trará à luz a verdade. Porque a única coisa que a mentira traz é destruição. Faraó voltou para Abraão e disse, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você não disse que ela era sua esposa. Agora estou aqui sofrendo as consequências da sua mentira. E sabe o que é mais impressionante nessa narrativa, meus queridos irmãos? É que, via de regra, a mentira destrói não apenas a nós, mas principalmente outras pessoas. Nós decepcionamos, nós magoamos, nós destruímos as relações de confiança, de fidelidade, quando nós mentimos. Sob a ótica humana, a mentira muitas vezes significa benefícios, livramentos, proteção. Ninguém descobriu, ninguém nunca vai saber. Mas sob a ótica divina, a mentira sempre significará destruição. Quando nós mentimos, causamos destruição, prejudicamos as pessoas, prejudicamos os nossos relacionamentos, prejudicamos a vida daqueles que são alvo das palavras mentirosas que nós podemos proferir. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses no capítulo 3, entre os versos 9 e 10, ele diz, não mintam uns aos outros.
O apóstolo Paulo, nesse texto de Colossenses capítulo 3, está falando sobre a vida do alto, sobre a vida que nós podemos e devemos ter em Cristo, sobre a vida disforme, que nós experimentamos sendo transformados na presença de Jesus. E ele então diz, ele faz questão de ressaltar que na prática cristã a mentira não tem lugar. Ele diz, com todas as letras, versículo 9, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga maneira, da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, incluindo a mentira. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados, à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Disforme é alguém que é semelhante a Deus, ou semelhante a Cristo. É alguém que é revestido pela nova natureza. É alguém que abandona a mentira. Eu repito a oração de Benjamin Bennett em Oratória Cristã, quando ele diz, sou grato por qualquer convicção ou percepção que eu tenha do mal da mentira. Senhor, aumenta a minha repulsa por este mal, e assim eu me esforçarei para limpar-me de toda a imundície. Nunca haverá uma língua mortificada, enquanto houver um coração não mortificado na presença de Jesus. Mentira ou verdade? Que caminho nós escolhemos? Disforme ou deforme? Que opção nós fazemos? Isso tem a ver com pureza. Isso tem a ver com transparência. Isso tem a ver com santidade. Creio, por mais óbvio que seja, falar que a mentira é pecado, que a mentira não vem de Deus. O que nós aprendemos desde as primeiras classes da escola bíblica, quando participamos, desde criancinha, por mais óbvio que seja, é um tema que não pode jamais escapar da nossa reflexão. Todo ser humano precisa lutar para que a mentira não tenha lugar na sua vida. Dependendo do tempo que você tenha de caminhada, de vida cristã, a mentira continuará assediando a sua vida. E você, para se ver livre dela, precisa fazer uma decisão, precisa fazer uma escolha, lutar com todas as suas forças, para que a sua natureza humana, pecaminosa, seja mortificada, e assim você possa ser puro e santo na presença de Jesus. Cada vitória contra as pequenas mentiras do dia a dia, te levará para mais perto de Jesus, transformado de glória em glória, disforme para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Ainda nesse espírito de contrição e de entrega ao Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações e dizer como é bom louvá-lo, ainda que com o coração angustiado, preocupado, um coração que muitas vezes é mentiroso, até na hora de louvar a Deus. Abre o coração. Louvar a Deus pelo
pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Amém, amém. Verdade ou mentira? Que caminhos